A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos o capítulo 31 de Números, um capítulo extenso, entretanto, muito importante para nós observarmos como Deus zela pela obediência e a pureza e a santidade do seu povo. Deus ordena a Moisés que separe soldados de todas as tribos e envie aos midianitas para que eles sejam exterminados, para vingar-se do que havia acontecido no passado, quando Balaque pediu para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Ele não amaldiçoou, mas aconselhou Balaque a enviar as mulheres para que o povo fosse contaminado por este fato. E as mulheres foram, os homens se contaminaram com as mulheres, se renderam, foram seduzidos à idolatria, adorando a Baal, Peor, e houve muita perda do povo naquele momento. Então, por isso Deus manda ir até os midianitas. Mas os soldados, quando voltam, eles trazem todas as mulheres e crianças, destroem apenas os homens, e Moisés se irrita e diz que não, que era para ficar só então as meninas que fossem virgem, que não tivessem se contaminados com homens, como parte dos despojos. As demais precisariam morrer. Depois vai falar sobre a divisão dos despojos, né? Vai mostrar a quantidade extraordinária de coisas que eles trouxeram dos despojos, de animais, de pessoas que seriam servos, de ouro, prata e muitas outras coisas. Fala também sobre os soldados que voluntariamente trouxeram ouro, prata, trouxeram além daquilo que deveria ser separado para os levitas, para o tabernáculo. Eles trouxeram, porque mesmo tanto de homem que saiu para a guerra, voltou, todos vivos. Voltaram todos vivos. Vamos então ao versículo 1 que diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todos o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães de milhares e capitães de centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai
toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a roupa, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo o utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra, que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata e o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se purificará com água da purificação, mas tudo o que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas no 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens e dos bois e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomareis um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. E foram os bois 36.000. E o seu tributo para o Senhor, 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. E houve de pessoas 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das pessoas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas, colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro,
sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 siclos dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação, por memorial, para os filhos de Israel, perante o Senhor.